Opa, fiel! Hoje venho gravar um vídeo sobre a situação interna do Corinthians, sobre principalmente esse imbróglio que tá rolando aí em relação a André. É um tipo de vídeo que eu não vinha fazendo tanto mais no canal, já fiz muito vídeo desse tipo. Tava um pouco calado, né, nos últimos meses, mas a entrevista que deu Marcelo Paes, né, a submissão ou omissão do Stabile e também a situação de você vender uma joia da base por esse valor pífio que está sendo veiculado por aí é um absurdo. Lembrando que deve ser mesmo esse valor, porque o empresário do André já postou lá no Instagram um escudo do Milan, vestiário do Milan. Então, pode-se dizer que está praticamente concretizado, que já está concretizado. Mas, se acaso voltar atrás, e por causa da repercussão, a gente sabe que a Fiel é pressão, a Fiel tudo tem uma repercussão muito grande e rápida, e eles estão observando isso. Só que para o cara colocar vestiário do Milan, isso, aquilo, é capaz de já ter assinado, né? Mas enfim, se não assinou, eu tenho certeza que eles vão voltar atrás dessa burrice que eles estão fazendo. Mas se assinou, aí já era. O Marcelo Paes deu duas entrevistas aí nos últimos meses. Uma foi pro Benja, e ontem ele foi dar uma coletiva, que ele viu a repercussão que tomou as coisas, ele foi aparecer na coletiva e ele só piorou a situação, só fez merda. Começar pela do Benja, que foi a primeira que ele deu, a primeira entrevista que ele deu, e eu achei muito. Eu já tinha achado muito estranho as coisas que ele tinha falado, e achado também que foi fora de time e fora de lógica. Ele falou que o Corinthians precisa vender, tem que vender, precisa de caixa, precisa disso, precisa daquilo. Gente, se você chega pro mercado e fala, ó, eu preciso vender, eu tenho que vender, senão eu não vou conseguir pagar as coisas, eu vou endividar. Se você fala isso daí, chega um cara aqui e oferece 30 mil reais no seu carro que vale 60. É assim. Não vai chegar a proposta de 70, de 80. Não. Vai chegar a proposta mais baixa. O Marcelo Paes tá achando que o Corinthians é o Fortaleza, bicho. É uma besteira muito grande que ele falou no Benja. Uma besteira muito grande. E chegou a falar do valor mercado de André, do Bidon. Aí falou uma frase dele que me marcou, que ele falou. Eu falei, rapaz, que merda que esse cara falou aí. Foi que o Benja perguntou sobre os valores, né? Que ele venderia o André, venderia o Bidon. Ele chegou e falou, o valor quem manda é o mercado. Olha o que o cara falou. Que o valor quem manda é o mercado. Não tem essa de dizer que vende por tal valor, por tal valor. O valor quem manda é o mercado. Você dá dois recados pro mercado que você cede por qualquer bagatela, por qualquer micharia seu jogador, suas joias. Primeiro você fala que o Corinthians precisa vender, que tem que vender desesperadamente. E você fala depois que quem manda no valor é o mercado, não é o Corinthians. Aí eu já assisti isso daí, eu fiquei quieto, né? Porque até então não tinha saído nenhuma informação sobre o André, que o André sairia, isso aqui. Fiquei quieto. Mas aí, de sexta-feira pra cá, começou a veicular que o Corinthians recebeu propostas pelo André, da Juventus, do Milan, que a proposta era isso, era aquilo. E começou a ficar aquele murmurinho forte. Só que até então a primeira notícia era que a proposta era de 151 milhões e que o Corinthians tinha 80% do valor do André, né? Até aí tá ruim? Tá ruim ainda. Porque, ó, dá um exemplo, o Alan foi receber uma proposta de 35 milhões de euros. O Alan do Palmeiras, um volante que não joga nem metade do que joga o André. O André é bem melhor que o Alan. O Palmeiras falou, não, vendo por 40 milhões de euros, que vai dar 232 milhões de reais, se eu não me engano. E, e o e o time, não sei qual foi o time, mas não ofereceu 40, ficou uns 35, o Palmeiras não vendeu. Então vocês têm noção do tamanho da merda que está acontecendo? O Alan
por 15 milhões de euros, que vai dar 100 milhões de reais. O Corinthians noticiaram que o Corinthians tinha 80%, agora o Corinthians só tem 70%. Cara, é um absurdo. É um absurdo. É uma burrice. Você pega o Alan, só exemplificando o Alan, que é o volante do Palmeiras, que joga menos que o André. Os caras ofereceram 35, o Palmeiras não vendeu, que é 40, e não vendeu, é jogo duro. E o Corinthians, time com uma torcida bem maior que o do Palmeiras. O Corinthians, qualquer pingo de gota que cai no Corinthians, qualquer gota d'água que cai no Corinthians, vira uma loucura pela visibilidade que tem o Corinthians. E você oferece pro jogador do Corinthians, pro volante do Corinthians, joga da base, 15 milhões de euros, os caras vão vender, velho. E o tom que o Marcelo Paes deu na entrevista, vou falar da entrevista agora, apequenou o Corinthians na entrevista. A forma que ele fala, apequena o Corinthians, ele tá achando que ele tá no Fortaleza. E só você parar pra pensar, o Fortaleza caiu por quê? Vendeu os moleques dele lá por um valor irrisório e comprou um monte de jogador idoso. Essa é a cartilha para o fracasso. O Marcelo Paes tá fazendo isso no Corinthians, ó, Labiai, 32 anos. Lingard, eu acho a boa contratação, posso achar uma boa aposta, arriscar, tá arriscando, beleza, um cara que tem renome, isso aqui, jogou muita bola, vai ser 33. Aí você vai vender um André por 15 milhões de euros logo no mesmo período. E outra, o Dorival pede atacante no Corinthians há muito tempo. O Dorival ontem não ganhou o jogo porque não tinha atacante. Ah, ele fez a escalação que não foi legal? Fez. Mas qual é o atacante que ele tem para colocar para ficar no 4-4-2? No 4-4-2? Qual jogadores ele tem? Guinegão? Guinegão, desculpe, mas é uma lástima. É ruim. Pedro Raul é ruim. Vai colocar quem? Dieguinho é meia. Dieguinho não é atacante. Vai colocar quem? Kaique é uma perna danada. É um ponta que não corre. Vai colocar quem? Poderia ser o Carlos César? Poderia ser, mas machucou. O Iralberto tá machucado. E aí? Então, até então eu estava apoiando muito a gestão do Stabile. Estava achando que estava fazendo tudo certinho, né? Comprando barato ali, oportunidade de mercado, jogadores que estavam vindo, que realmente estavam fazendo a diferença, o Matheus Pereira, né? O próprio Caio César entrou bem na final da Supercopa, o Gabriel Paulista, enfim. Mas isso daí foi uma coisa absurda que fizeram. Certamente o André já foi vendido, para eles falarem nesse tom, já foi assinado. Eu quero ver no que vai se concretizar isso daí. Tomara que não tenha assinado, mas vamos ver. Né? E seria um erro assim tremendo do Marcelo Paes e do Stabile. Comente o que você achou, se inscreva no canal, dê essa moral para o corintiano que ama o clube e vai Corinthians.